A estética de um fazer político refere-se à maneira como as ações políticas são percebidas, representadas e experimentadas pelos sentidos e pela imaginação, tanto por aqueles que participam dessas ações, quanto pelos que somente as observam. Essa estética abrange a forma, o estilo, os símbolos, as narrativas e as performances que compõem o fazer político, influenciando como ele se comunica, mobiliza e afeta subjetividades. A estética política está ligada ao modo como as práticas políticas se apresentam ao mundo, à construção de discurso e à criação de espaços e símbolos que tornam visível a luta política. A estética, nesse contexto, não é apenas algo decorativo ou acessório, mas uma dimensão central do fazer político, pois ela configura as formas como o poder e a resistência se manifestam e como as relações sociais são moldadas e transformadas. Vejamos alguns aspectos da estética de um fazer político. Primeiro, performance e corporeidade. O fazer político frequentemente envolve performances públicas que utilizam o corpo como uma ferramenta de expressão política. Protestos, greves de fome, manifestações, ocupações de espaços públicos ou ações de desobediência civil são exemplos de como a corporeidade entra em cena no ato político. Essas performances geram um impacto visual e emocional, mobilizando a atenção pública e tornando o conflito político visível. Exemplo: durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos da América, as marchas pacíficas e as cenas de resistência não violenta se tornaram ícones da luta por igualdade racial. A luta por igualdade racial, a imagem dos manifestantes sendo brutalmente reprimidos pela polícia criou um forte contraste estético entre a paz e a violência institucional. Segundo, espaço e ocupação. A maneira como os espaços públicos são ocupados e transformados em uma profunda dimensão estética. As ações políticas muitas vezes envolvem a reconfiguração simbólica de lugares, como praças, ruas ou edifícios públicos, para desafiar o poder ou criar novas formas de visibilidade política. Vamos a um exemplo. O movimento Occupy Wall Street, ao ocupar o espaço de um centro financeiro, criou uma estética de resistência que transformou o espaço em um símbolo
de luta contra a desigualdade econômica. O acampamento, as tendas e a presença contínua de corpos no espaço físico eram, por si só, uma manifestação estética de poder popular. 3. A utilização de símbolos e imagens. O fazer político está carregado de símbolos e imagens que representam ideologias, lutas e identidades. Bandeiras, cartazes, faixas, grafites e emblemas visuais são usados para comunicar mensagens políticas, consolidar identidades coletivas e mobilizar o imaginário de uma causa. Exemplo: a bandeira vermelha do socialismo, o punho cerrado como símbolo de resistência e os grafites dos movimentos anti-autoritários, como os do maio de 68 na França, são estéticas políticas que simbolizam revolta e solidariedade. 4. O discurso e a narrativa. A estética de um fazer político também está profundamente ligada à construção de narrativas e discursos. As palavras, os slogans, os discursos públicos e as histórias que os movimentos políticos contam sobre si mesmos moldam a maneira como suas causas são percebidas. A linguagem é usada como uma ferramenta estética para sensibilizar, mobilizar e criar um senso de pertencimento e identidade. Por exemplo, os slogans do movimento feminista, como "O pessoal é político", ou do movimento LGBTQIA+, como "Amor é amor", possuem uma estética discursiva poderosa que encapsula em poucas palavras uma visão complexa de mundo. 5. Ritual e coletividade. Muitos fazeres políticos se expressam por meio de rituais coletivos, como assembleias, marchas, comícios e reuniões comunitárias. Esses rituais são esteticamente organizados para criar um senso de coletividade, pertencimento e de solidariedade entre os participantes. Eles estruturam a experiência política de uma maneira sensorial, emocional e simbólica, moldando o modo como as pessoas se conectam à luta política. Vamos a um exemplo? As assembleias populares dos movimentos zapatistas no México, ou dos levantes árabes em 2011, criaram rituais estéticos que enfatizavam a coletividade, a horizontalidade e a autonomia. 6. Mídia e visibilidade. No mundo contemporâneo, a estética de um fazer político está fortemente ligada à mídia e à visibilidade. Protestos e ações políticas são frequentemente transmitidos ao vivo, amplificados por redes sociais,
filmagens e drones e documentários. A maneira como essas imagens são capturadas e distribuídas influencia o impacto político e a percepção pública das ações. Exemplo: o uso de vídeos virais para denunciar a violência policial em manifestações ou a documentação gráfica dos levantes de movimentos como Black Lives Matter são formas de fazer político esteticamente mediatizado que influencia fortemente o imaginário global. 7. Temporalidade e efemeridade. Muitas ações políticas têm uma estética efêmera, ou seja, são temporárias e se dissolvem rapidamente, mas deixam um impacto duradouro. Ações relâmpago, performances políticas, grafites removidos ou apagados pela repressão estatal são exemplos de como a temporalidade também é uma dimensão estética do fazer político. Exemplo: no Brasil, as performances do movimento Passe Livre nas jornadas de junho de 2013, com suas manifestações explosivas, foram marcadas por uma estética de rápida mobilização, gerando impacto imediato antes de serem dispersas pela repressão policial. A função da estética no fazer político. A estética, portanto, do fazer político não é separada da política em si, mas constitui uma dimensão fundamental do modo como a política se manifesta. Ela tem a função de tornar visível aquilo que normalmente é invisível ou marginalizado, de sensibilizar tanto os envolvidos quanto a sociedade em geral e de criar novos modos de ser e agir que desafiem as normas estabelecidas. Além disso, a estética do fazer político opera tanto no campo racional quanto no campo afetivo, engajando os sentidos e as emoções para mobilizar a ação política. Ressonância emocional. A estética política é capaz de gerar ressonância emocional, conectando os indivíduos a uma causa de maneira visceral e simbólica. Disputa simbólica. Em muitos casos, o fazer político se dá com uma disputa de significados, em que diferentes grupos tentam controlar as narrativas e imagens que configuram a percepção pública das lutas e conflitos. Conclusão. A estética de um fazer político está nas performances, nos símbolos, nas narrativas e nos espaços ocupados que configuram as formas sensíveis da ação política. Ela é uma ferramenta de comunicação e mobilização, capaz de tornar visíveis as demandas políticas, criar coesão entre os participantes e desafiar as percepções hegemônicas da realidade social. Ao articular a política com a arte, o discurso e a performance, o fazer político se apresenta ao mundo de forma não apenas estratégica, mas também esteticamente significativa.